glória a Deus. Deus é bom, amém? Amém, igreja? Glória a Deus, Deus é bom. Com alegria, com muita alegria no coração que estamos aqui mais uma vez para adorar, louvar ao nosso Deus, louvar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, o que eu quero compartilhar em rápidas palavras que eu, essa semana, refleti, conversando com algumas pessoas. A gente, por diversas vezes, eu mesmo, né? Não sei se os irmãos, mas eu mesmo paro para olhar esse mundo cada vez mais capitalista, cada vez mais pressionador nessa questão de temos que ganhar, temos que ter, você tem que ter, né? As mídias sociais de uma forma geral, né? YouTubers querendo um ter mais views que o outro, para quê? Dinheiro. Não é errado ter dinheiro, mas o que eu quero dizer é, por que a gente vê tão exponencialmente o mundo crescendo cada vez mais, ficando cada vez mais forte nessas coisas? Exponencialmente no capitalismo, na vontade de ter, de precisamos ter, de precisamos ser. Quero ter meus bens, se eu tenho, eu sou uma pessoa muito próspera, muito boa. Eu fui atrás dos meus sonhos. Por que a gente vê exponencialmente crescer isso? E por outro lado, a gente vê cada vez mais, infelizmente, as igrejas diminuindo, minguando, tendo cada vez mais dificuldade de se mostrar uma igreja firme, enfim. Simplesmente porque as pessoas têm se dedicado muito mais a cada dia, o máximo delas, para ter, para ser, para ganhar bens. E pelo contrário, muitos cristãos, e eu me coloco inteiramente como um desses, têm dado pouco para Deus, têm feito pouco para Deus, deixado migalhas para Deus. O mundo não deixa migalhas para o mundo. As pessoas, de uma forma geral, não deixam migalhas, elas se esforçam no máximo para ter, para ser. Então, exponencialmente o capitalismo, essa vontade, esse tenho que ter, cresce. Enquanto muitas igrejas minguam, diminuem, passam décadas e décadas só minguando, diminuindo, porque cristãos têm dado migalhas, têm dado pouco de si para Deus, pouco do seu tempo, pouco da vontade, dedicação a Deus, dedicação de uma forma geral ao Senhor. Mas que isso possa ser um alerta para nós, né? Um despertar. Foi para mim, tem sido para mim. Tenho buscado a ter um despertar nesse sentido, e não uma questão de orgulho disso, mas uma questão de testemunho, né, para os irmãos. E o meu desejo é que a igreja venha cada vez mais se fortalecendo. Por outro lado, a gente vê sim algumas igrejas sim crescendo muito, né, pessoas se dedicando, pessoas novas aparecendo, se dedicando ao Senhor, e que a gente possa entrar nesse veio, né, dessas pessoas, desses cristãos que estão se dedicando com afinco a fazer a obra do Senhor, a se dedicar ao Senhor, para que a igreja sim entre no exponencial, né? Não para acompanhar o mundo de forma alguma, mas para que o povo de Deus se fortaleça e a igreja venha a ser forte, né? Mais forte. Glória a Deus. Tudo isso para a honra e glória do Senhor, não para ter igreja cheia, não para ter um pastor com mais membros numa igreja do que o outro, de forma alguma, mas para que o corpo de Cristo venha estar mais presente diante de Deus, cada vez mais forte diante de Deus, podendo dar o melhor a Deus, agradando o coração do Senhor. Amém? Glória a Deus. O Senhor habita em meio aos louvores. Amém? E nós estamos aqui em gratidão ao que Deus tem feito por nós, ao que o Senhor tem feito por nós, e aceitando, engrandecendo a presença dEle com muita alegria no coração, muita alegria. Pai, Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Estamos aqui tão somente para Te agradar, para Te exaltar, para Te glorificar. Que seja, ó Pai, o principal objetivo das nossas vidas, Te honrar, Te glorificar, ó Pai, e usufruir da melhor forma da Tua presença em nosso meio, para a Tua honra e glória em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus.
presença, os sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei, bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei, do pecado me livraste. Agora estou justificado, bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvar. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvar. Entrarei em tua presença, sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei, bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei, do pecado me livraste. Agora estou justificado, bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvar. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvar. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvar. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvar. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvar. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvar. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvar. A Ele sim louvar. Exaltai. Glória a teu nome, Jesus. Glória a teu nome, Pai. Seja adorado, Senhor. Continuaremos te adorando, ó Pai. Porque grande é o Senhor, muito digno de louvor. O Senhor é tudo para nós, ó Pai. O Senhor é Deus, é Pai, é o nosso amigo, nosso melhor amigo. Pai presente, ó Deus, obrigado pelo teu cuidado, ó Pai. Obrigado pelo teu cuidado e nos perdoa, ó Deus, das nossas negligências perante o Senhor, das nossas falhas, ó Pai. Que possamos a cada momento poder chegar um pouco mais perto de Ti, aprender um pouco mais, crescer um pouco mais, nos humilhar um pouco mais diante de Ti, ó Deus. Porque nada somos sem Ti, ó Pai. O Senhor continua Deus sem um homem, mas um homem sem Deus não é nada, ó Pai. Não somos nada sem Ti. Por isso grande é o Senhor e muito digno de louvor.
o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante iremos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória ao teu nome, Jesus. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória ao teu nome, Jesus. Com todo o nosso amor, ó Pai, queremos cantar essa próxima canção, esse próximo louvor a Ti, ó Deus, em gratidão pelo tanto que o Senhor nos ama, tanto que o Senhor já nos amou, nos ama e continuará nos amando. Esse dom tão maravilhoso do amor, o dom que nunca vai acabar, é o dom que vai continuar, aí é o dom que a gente vai compartilhar com o Senhor.
dom maravilhoso do amor, ó Deus. Fala o nosso coração através do teu amor, Jesus. Que possamos transmitir, ó Pai, esse seu amor, ó Pai, uns para com os outros, ó Deus. Desfrutar do verdadeiro amor que vem só de Ti. Todo o meu amor, de todo o meu coração, venho pra te dar toda a minha adoração e te agradecer, porque em todo tempo és bom. Tua glória enche toda a terra, enche todo o céu. Só a ti pertencem honra, força e salvação. O mar se acalma, a terra treme ao som da tua voz. Teu nome é sobre todo nome. Aleluia, aleluia. Minha alma engrandece ao Senhor. Aleluia, aleluia. Ao único que é digno de louvor. Todo o meu amor, de todo o meu coração, venho pra te dar toda a minha adoração e te agradecer, porque em todo tempo és bom. Tua glória enche toda a terra, enche todo o céu. Só a ti pertencem honra, força e salvação. O mar se acalma, a terra treme ao som da tua voz. Teu nome é sobre todo nome. Aleluia, aleluia. Minha alma engrandece ao Senhor. Aleluia, aleluia. O único que é digno de louvor. Aleluia,
Glória a teu nome, Jesus, seja exaltado. Só tu és digno de toda a honra, glória e louvor, e cantaremos para sempre. Tu és digno, tu és santo. Glórias, aleluias ao teu nome, Pai. Seja adorado, Senhor, seja adorado, Deus, em teu trono santo, ó Pai. Seja adorado, receba o nosso louvor, ó Pai. Receba o nosso louvor, ó Pai. Com o mais íntimo do nosso coração queremos entregar estes louvores, ó Deus. Que o Senhor tenha recebido, ó Pai, com alegria no seu coração também, Deus. Glórias ao teu nome, toda honra e glória a ti, Jesus. Obrigado pela oportunidade de poder te adorar, ó Deus, poder te louvar. Glória ao teu nome, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, como é bom louvar ao Senhor, como é bom exaltar o nome dEle, depois de um louvor como este, onde sentimos a presença do Senhor, glorificando, exaltando o seu nome. Nada melhor do que isto para nós. A palavra de Deus fala que nós fomos criados para o louvor da sua glória. O homem foi criado para isso, e é muito bom louvar a Deus, é muito bom estarmos louvando e adorando, e saber que Ele recebe todo esse louvor e essa adoração. Queridos, o nosso Deus é muito bom, e eu quero ler uma riqueza tamanha expressa na palavra dele sobre algo muito importante do que somos e por que somos e os cuidados que devemos ter em nossa vida cotidiana. Queridos, Deus nos deu o livre arbítrio, e isto é muito precioso para cada um de nós. O poder de decidir, o poder de articular, o poder de falar, o poder de sentir, o poder de ver de uma forma tridimensional, o poder de andar, o poder de pegar, o poder de ouvir. Amados, nós fomos feitos por Ele de uma forma sublime, a sua imagem conforme a sua semelhança. E ele ainda expressa lá no Salmo número 8, a partir do versículo 3, que diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste o homem, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhes domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. O Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Aleluia! Que texto maravilhoso! E que importância tremenda Deus dá para mim e para você, homem, feitos para o louvor da sua glória. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça nesta hora, para que nós possamos falar um pouco com esse Deus tão tremendo, tão maravilhoso, o meu Deus e o teu Deus. Pai, nesta manhã nós estamos diante de Ti e queremos, ó Deus, Te agradecer. Primeiro, pela Tua presença. Segundo, por ter recebido como cheiro suave o louvor que Te prestamos, Pai. E nesta hora, nós entendemos que o Senhor quer falar com o Seu povo. O Senhor quer falar comigo. O Senhor quer falar com o meu irmão, com a minha irmã, que está do outro lado deste vídeo. Senhor, nesta hora eu peço que
o Espírito Santo teu venha, Deus, interagir conosco, venha abrir a nossa mente, venha abrir o nosso entendimento, venha abrir o nosso coração para recepcionar e guardar a tua palavra. Deus, que não haja nenhuma distração neste momento, mas que o Senhor se faça presente. Pai, eu quero que o Senhor me use tão somente como um instrumento nas tuas mãos, absolutamente nada além disso. Não me deixa esquecer de detalhes da tua palavra, porque ela é muito importante para mim, para os meus irmãos nessa manhã. Obrigado, Senhor. Faça isso por nós. E aqui estamos, ó Deus, curvados pela tua grandeza, curvados pela tua glória, pela tua soberania, Pai, pela tua majestade. Então fala conosco através da tua palavra e do teu grande amor que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, eu peço isto nesta hora, em nome dEle. Amém. Obrigado pela tua presença, Deus. Aleluia. Queridos, você é demais. Eu e você somos a obra-prima perfeita de Deus. Nada que Deus tenha feito, que tudo é bom, maravilhosamente bom, se compara ao homem. Quando ele declara lá em Gênesis que ele vai fazer o homem a sua imagem conforme a sua semelhança, você imagina como Deus realizou isso e o grau de grandeza que estabeleceu esse homem. Aquele salmo que nós acabamos de ler, Salmo 8, a partir do versículo 3, e lá no versículo 5, ele falou e nos declara que ele fez eu e você um pouco abaixo dele. Portanto, somos seres especiais. E ao formar cada um de nós, Deus também nos concede o livre arbítrio. Aquilo que falei há pouco, o poder de raciocinar, o poder de fluir, de verbalizar. Amados, somente eu e você, como homens, temos este presente dado por Deus. Portanto, somos seres extremamente especiais. E por ser especiais, Deus quer que eu e você vivamos de uma forma especial. Ou seja, Ele não quer que você se sinta uma pessoa que não tenha valor. Não, você tem valor. Olha o que nós acabamos de dizer e olha o que a palavra dele nos diz. Do tamanho, grau de importância que você tem e é. Portanto, Ele quer que eu e você vivamos bem. Por isso que Ele fala na sua palavra também, no Salmo 139, que todos os dias das nossas vidas, antes mesmo de nós termos sido gerados no ventre da nossa mãe, antes de existirmos, Ele já tinha escrito o meu e o teu dia, a tua forma de viver, tudo Ele escreveu e determinou. Ora, se Deus escreveu toda a sua história, a minha história, e creio que nessa história Ele planejou coisas boas, agradáveis. Ele almeja que eu e você vivamos bem, que eu e você vivamos felizes, alegres, e que possamos viver uma vida agradável, boa. Como Ele deu este também poder de livre-arbítrio, de decidir, um dos grandes pontos dessa liberdade que temos através do livre-arbítrio é o que chamamos de decisão. Decisão, tomar decisão, definir atitudes. Isto é um ponto que eu e você temos que executar. Porque se nós não tivéssemos o poder de decidir, nós seríamos como se fossem androides, manipulados por um Deus que pudesse então estabelecer a sua vontade pura e simplesmente, e nós teríamos que cumprir esta vontade ou esta forma de direção. Não. Ele então nos dá
o poder de decidir. E é sobre isso que nós vamos estudar nesta manhã. Nós vamos falar de 4 passos para uma decisão. Ou seja, Deus estabelece a nossa grandeza da forma pela qual Ele nos capacitou, nos criou e nos fez, porém, Ele também nos dá uma ferramenta. Ele nos dá, através do que nós vamos estudar aqui nesta manhã, como devemos decidir. Ora, o homem tem o livre-arbítrio de seguir a Deus ou não, de servir a Deus ou não. Existem as consequências disto, de servi-lo ou não. Servindo a Ele, teremos os nossos passos dirigidos por Ele, e não servindo a Ele, vivemos sobre os nossos passos. E isto é perigoso. Por quê? Porque Deus sabe o que acontecerá amanhã, e eu e você não sabemos. Servimos a um Deus que é onisciente, que sabe de todas as coisas, onipotente, que tem todo o poder, e onipresente, que está em todos os lugares. Portanto, Ele pode se autodividir em bilhões de partes e viver o dia inteiro, 24 horas ao teu lado, olhando para você, vendo quando você dorme, quando você levanta, o que você pensa, o que você fala, o que você vai fazer e como você vai agir. Ele pode, Ele tem poder para isso, e faz. Andar com os passos guiados por Deus é uma coisa. Andar com os nossos próprios passos é outra. Mas mesmo Ele nos dando esse poder de decisão e de decidir, eu quero entrar nesse aspecto de como devemos decidir circunstâncias em nossas vidas. Antes de qualquer coisa, eu quero que você lembre muito, com atenção, o seguinte: não se deve tomar uma decisão quando se está, primeiro, profundamente desapontado. Nunca você deve tomar uma decisão quando você estiver fisicamente exausto, ou num estado de ira. Quando você está irado, não tome decisão. Ou quando você está muito abatido e deprimido, também não é um estágio para se tomar uma decisão quando você está deprimido ou abatido. Ou quando você tem uma visão distorcida e vê que existe uma perspectiva de derrota. Nunca tome decisão nesses pontos ou nessas situações que você se encontra. Por quê? Porque todas essas situações, profundamente desapontado, fisicamente exausto, irado, muito abatido ou deprimido, com perspectiva de derrota, essas circunstâncias podem te causar uma decisão muito errada. Quando você estiver nessas circunstâncias e elas te oprimir para que você tome a decisão, você vai dizer o seguinte para você mesmo: ainda não tenho uma decisão, preciso de mais tempo. Ninguém pode chegar a você e oprimir você a tomar uma decisão e dizer: olha, a situação é essa e você tem que tomar a decisão agora, então você vai decidir. Se você for pressionado a isso, diga então é não, eu não vou decidir, eu não vou tomar essa posição, porque eu não estou psicologicamente preparado para tomar tamanha decisão. Quando eu separei aqui 4 passos para nós tomarmos a decisão, e isso eu tenho plena convicção de que deve ser realizado, o primeiro passo para que todos nós possamos ter momentos de decisão e tomemos as decisões corretas, é a oração.
A primeira situação que eu devo exercer, quando psicologicamente eu estou em grande estresse por decidir algo, eu tenho que orar. Mateus 7, de 7 a 8, diz, olha que o próprio Jesus diz ao seu povo que estava ao seu lado, multidão com ele. Ele diz assim: peçam, orem, e lhes será dado. Busquem, e vocês encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Eu não estou dizendo que eu disse isso. Eu estou dizendo que Jesus, em sua palavra, está dizendo isso. Peçam, orem, entrem em comunhão. Porque todos os aspectos serão equacionados. Se existe algo a buscar, você vai encontrar. Se existe algo a abrir, ele vai se abrir. Se existem circunstâncias adversas, elas não serão mais adversas. Em Filipenses 4:7, Paulo, na sua carta aos irmãos de Filipos, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ou seja, quando eu oro, quando eu me manifesto em situações emocionais atípicas ao meu gosto, eu orando, a paz de Deus vai penetrar em mim. Porque quando eu oro a Deus. Quando eu oro, eu peço a Ele. Quando eu oro, eu entro em intimidade com Ele. Portanto, quando eu entro em intimidade com Ele, eu começo a conversar com Ele. E as circunstâncias que me cercam praticamente ficam no paralelo. E eu começo então a orar. E Ele começa então a derramar sobre mim o seu bálsamo, a sua paz, a sua tranquilidade. E levando a mim a tomar uma decisão correta. Ora, se essa paz, que excede tudo aquilo que possamos entender, vai guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, significa que quando eu oro, Deus estabelece a sua resposta no meu ser. A palavra de Deus diz que eu e você somos templo do Espírito Santo e que somos morada dele. Isso é glorioso. Portanto, quando eu oro, Ele estando em mim e eu afasto as circunstâncias daquele momento onde que eu devo decidir algo importante em minha vida, Ele derrama a sua paz. E aí Ele faz você refletir, Ele faz você se orientar. Orar é falar com Deus, é ter intimidade com Ele. E na intimidade com Deus, o meu coração encontra o quê? O que eu acabei de ler em Filipenses 4:7. A paz de Deus. Paz de Deus no quê? Na tomada da decisão. Teu coração vai ficar leve, teu coração vai ficar tranquilo. Você vai ter a convicção plena de que a decisão que você tomou é a correta. A decisão que você decidiu ter, esta lhe fará o quê? Prosperar. E é muito comum em nossa vida, no cotidiano, termos que decidir. Decidir sobre o que vou ser, ou o que vou estudar, decidir com quem eu vou me casar, ou com quem eu vou ter os primeiros relacionamentos no namoro ou no noivado, decidir aonde morar, decidir onde trabalhar, decidir sobre alguns aspectos profissionais, ou o que vou ser, o que vou fazer. Muitas são as decisões. Aonde vou, onde não vou. No momento de pandemia como esse, se devo agir assim ou assado, meu coração fica perturbado. Se devo ou não ajudar aquela pessoa ou não. Devo investir isso ou aquilo, naquilo, para ver se dá certo ou não. São várias as decisões e as dúvidas
no momento de decidir. Mas, meu irmão, quando você dobra o seu joelho, quando você começa a falar com o teu Criador, aquele que te fez um pouco abaixo dele e te capacitou com todo esse livre-arbítrio, ele começa a ouvir a sua oração e você vai dizer para ele algo importante: Deus, eu estou muito tenso em decidir, me leva a essa decisão. Deus, é hora de fazer isso, ou é hora daquilo, ou Senhor, me dá tua paz, e Ele vai começar a interagir com você, para te levar na decisão correta. Mas basta ter o quê? Intimidade com Ele, reconhecer que Ele já escreveu tudo, Ele sabe tudo sobre a sua vida, e sobre a minha vida, amém? O segundo passo, ora, se eu tenho que decidir, eu tenho que decidir sobre algo. E o segundo passo é analisar as circunstâncias. Meu irmão, muitas vezes somos preceptados em tomar uma decisão. Somos muito afoitos em querer resolver no momento as coisas. Somos levados e condicionados ao nosso temperamento. Deus nos capacitou dentro de nós, a parte psicológica, o psique do homem, dentro das ações que devemos tomar sobre os nossos temperamentos. E nós conhecemos eles todos: fleumático, melancólico, sanguíneo. Temos todos eles. Ou seja, cada uma dessas situações, colérico também é um outro dele, cada um deles nos leva a termos um comportamento dentro de nós. Todos os seres humanos têm essas atividades, tanto o fleumático como sanguíneo, que são temperamentos introvertidos e são mais fechados. O sanguíneo colérico não, ele é o quê? Extrovertido. E toma a decisão a sabor daquilo que ele está vendo, a sabor das emoções, e não é por aí. Colérico e sanguíneo são extrovertidos, mais tendenciosos a tomar decisões sem pensar. E as consequências são terríveis. Portanto, o segundo passo é: analise as circunstâncias. Em Tessalonicenses 5, de 16 a 18, diz assim: alegre-se sempre, orem continuamente, deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Ou seja, eu tenho que dar graça a Deus em todas as circunstâncias. Portanto, eu tenho que ter o equilíbrio de analisar as circunstâncias e dar graças por elas, e analisar cada ponto. Todas as circunstâncias devem ser analisadas com profundidade. Não à margem da superficialidade, não. Você vai analisar: por que eu estou passando? Por que essa situação está assim? O que levou essa situação a chegar aonde chegou? Para que eu possa tomar essa decisão. Por que chegou? Por que ela está assim? E se eu tomar a decisão A, o que vai acontecer? Se eu tomar a decisão B, o que vai acontecer? Todos os prós e contras nas circunstâncias devem ser levados em consideração. Ou seja, eu tenho que ser sábio. E para eu ser sábio, eu tenho que dar graças numa intimidade de oração que eu já tenho com Deus, dar graças em todas as circunstâncias, porque é a vontade dEle. Ele te capacitou, Ele te fez um pouco menor que Ele, te deu o livre-arbítrio para decidir. Portanto, você tem que ter essa intimidade com Ele, para que você veja qual é a vontade dEle nessa circunstância. O que Ele determinou, por que Ele autorizou, porque a vontade permissiva de Deus fez com que você estivesse passando por essa circunstância. Então você tem que analisar. E para analisar, você tem que falar com aquele que sabe de todas as coisas. Para saber falar com Ele em oração, você tem que dar graças. Deus, obrigado por isso. Agora vamos lá estudar. Pai, por que eu estou passando por isso? Quais são as minúcias dessas considerações todas, dessas circunstâncias? Meu irmão,
Nunca despreze nenhum fator diante das circunstâncias. Você tem que analisá-la com muita profundidade, porque afinal de contas, não é o seu parceiro que está passando por ela, não é o seu amigo, não é ninguém, você que está passando por ela. E você tem que ser sábio. Analise as circunstâncias com profundidade. Amém? Levando em consideração que você deve dar graças em todas elas, porque esta é a vontade de Deus para você e eu em Cristo Jesus. O terceiro passo que eu tenho analisado é que quando eu tenho alguma dificuldade, mesmo analisando as circunstâncias, vendo os detalhes dela, analisando profundamente, levando em oração, conversando com Deus, tendo Deus por dirigir, eu antes mesmo de tomar a decisão, e o terceiro passo fala sobre os conselheiros, eu tenho que me aconselhar, eu tenho que buscar uma pessoa para me orientar. Deus nos fez viver em comunidade, em sociedade. E nós aprendemos em sociologia, quando logo começamos os primeiros passos estudando sociologia, nós aprendemos que a família é o quê? A célula máter da sociedade. E viver em família é um dom de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma companheira, falhei uma auxiliadora que seja idônea para estar ao lado dele, para apoiar e orientar. Ou seja, o homem é preparado para viver em sociedade. E por viver em sociedade, sempre tem pessoas com muito mais experiências, que pessoas que já passaram por circunstâncias que hoje vivemos, e que sabem como coordená-la, e experiência o suficiente para poder nos orientar das tomadas de decisões, baseado nas decisões que eles tomaram. Portanto, eu tenho que ter o terceiro passo, o quê? Escolher um conselheiro, e me aconselhar com ele, conversar com ele. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu começo a analisar um dos homens mais sábios que passou por essa terra, que foi o rei Salomão. Deus o dotou de uma sabedoria ímpar, que durante 40 anos do seu reinado, ele se sobrepôs, se tornou um dos homens mais ricos da face da terra, e eu creio que a sabedoria que Deus deu a ele, foi suficiente para ele vencer tudo que fez, tudo que possuiu, como conduziu o povo do Senhor. E ele escreve o livro de Provérbios, no capítulo 11, versículo 14, e diz assim, olha que interessante: sem diretrizes a nação cai. O que salva a nação é ter muitos conselheiros. Por mais sábio que seja um líder de uma nação, por mais preparado que ele tenha, por mais intelecto que ele tenha, ele não tem ampla visão de tudo que está acontecendo. E as circunstâncias que cercam para que ele tome uma decisão, muitas vezes ela é obscura. E aí ele tem que buscar o quê? Conselheiros, que está fora dessas circunstâncias e do poder de decidir, e traz a ele conselhos, para que ele possa tomar, depois de ouvir esses conselhos, a decisão correta. Por isso que Salomão escreve, sem diretrizes a nação cai, e o que salva a nação é ter muitos conselheiros. Lá no Provérbios 15, 22, ele diz, os planos de um homem fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Aleluia! Ou seja, meu irmão, quer tomar a decisão correta? Já tomou, ou já está próximo de tomar a decisão? Antes de tomá-la, busque conselho. Não tome decisão, mesmo que você já as tenha, e está convicto de que é esta, busque um conselheiro, para ver se
existe alguma distorção na ótica da circunstância que você não está enxergando. Você vai analisar detalhadamente a profundidade da sua decisão, os pontos, e talvez você não focou em um determinado momento. Amados, tenha plena certeza de quem está focado no problema, só vê o problema. Quem está fora do problema consegue ter uma outra visão da situação. E às vezes a solução está tão simples e você não está enxergando. Às vezes as coisas vão se normalizar diante das circunstâncias, estão ali próximas à sua frente, e você está focado no problema e não está encontrando o caminho, a solução. Portanto, o conselheiro, sim, ele vai poder te dar uma orientação sábia, segura. Mas, pastor, que tipo de conselheiro? Quais são as pessoas que eu devo escolher para ser um conselheiro? Não se aconselhe com uma pessoa qualquer. Nunca tome essa decisão. Nunca tome conselho de pessoas que estão pior que você. Nunca, se você tem uma decisão para tomar familiar, olhe para quem você vai buscar conselho. Vê como que é a vida dele. Vê como é que ele é com a esposa, ou com o esposo, ou com os filhos, se tem ou não. Olha a situação dele. Vê se ele prospera no nível de família. Vê como que a família é, se é estruturada, se não é, se tem os seus filhos em alegria, em harmonia. Analise. Aí sim você vai ter sabedoria de escolher um conselheiro na área de família que você precisa, se realmente ele está ou não estruturado para dar conselho de família para você. Tem pessoas que erram muito, porque vão buscar conselho no salão de cabeleireira. Está passando problema com o marido. E aí fala com a manicure, que não tem nada a ver de Deus. Aí tem a amiguinha que está fazendo a unha do lado, que é divorciada, que tem uma infelicidade, está no 3º, 4º casamento. Ela vai te aconselhar, sabe fazer? Sai fora desse homem. Que sabedoria é essa? Cuidado com quem você escolhe para ser teu conselheiro. Não escolha qualquer pessoa. Veja como ela é em casa. Veja como ela trata o seu marido. Veja como o marido trata a sua esposa, os seus filhos, como ele é na igreja, qual o compromisso que ele tem com Deus, como é a vida dele fora da igreja, como que é o aspecto de convivência que ele tem, qual é o seu caráter, qual é a sua idoneidade, não somente como homem, no ambiente social onde ele vive, onde trabalha, onde ele estuda, mas onde ele vive, na sua casa, na igreja, principalmente como ele é com Deus. Escolha a pessoa certa. Com pessoas cristãs, fiéis a Deus, experientes. E Ele vai te orientar com sabedoria. Não se aconselhe com pessoas quaisquer. Dê preferência também, neste conselheiro, se ele tem uma visão sobre aquelas circunstâncias diferente da tua. Não busque uma pessoa que vai te aconselhar e que vai falar para você, é isso mesmo. Ah, como é? É isso mesmo. Olha, eu acho que é isso mesmo. Não, busca uma pessoa conselheira, sábia, que vai contra-argumentar com você. E através dessa contra-argumentação, de uma visão que você não está tendo, que seja contrário, você vai abrir os seus olhos e você vai analisar com mais profundidade. Mesmo que você já tenha na circunstância analisado com profundidade cada uma delas, mas você vai ter o quê? Uma outra visão. E Deus vai usar talvez o conselheiro para te levar numa decisão correta. Amém? Glória a Deus. 4º e último passo, para que você possa ter uma decisão sábia. Analise as promessas de Deus para a sua vida. Procure analisar as promessas de Deus para a sua vida. Mas pastor, quais são as promessas de Deus para a minha vida? Estão todas elas aqui. Aleluia? E se nós tivermos que a igreja cheia, que logo, logo nós vamos ter, no próximo mês de outubro a gente vai começar nossos cultos regulares aqui presencial. Glória a Deus por isso.
Se eu tivesse com a igreja cheia, eu estava ouvindo o quê? Glória a Deus. Amém? A Bíblia é a fonte reveladora da verdade, e ela é a palavra de Deus. Ora, se você orou, e Ele derramou a paz que excede todo entendimento no teu coração, a paz dEle, e Ele te levou a ter o conhecimento e a sabedoria de analisar as circunstâncias em todos os ângulos, e te colocou pessoas para aconselhar você de uma forma que você não estava enxergando, e te levando e ajudando você em oração a tomar a decisão. A palavra de Deus está repleta disso. Como Deus fala com você? Como Deus fala comigo? Como que Ele vai interagir? Orar é falar com Deus. E falar com Ele, subentende-se que você está guardando dEle algo de resposta. E aonde você vai obter essa resposta? Aonde? Na palavra. Mas pastor, a palavra de Deus, a Bíblia, eu leio e não entendo. Não entende porque você ainda não tem intimidade com Ele. A partir do momento que você começar a orar com intimidade e falar para Ele, Deus, me revela a Tua palavra, deixa eu entender, fala comigo, Ele vai falar com você. Essa paz que excede todo entendimento dEle que vem, Ele vai fazer você enxergar de uma forma diferente, e você vai receber a resposta dEle. E eu vou ler um trecho da palavra do Senhor, quando Ele escolhe um servo para usá-lo poderosamente para guiar o seu povo, para orientar o seu povo. O povo de Israel naquela circunstância estava totalmente desviado de Deus, mesmo sabendo e vendo tudo que Deus outrora no passado fez por eles, livrando eles da escravidão do Egito, 400 anos de escravidão, levantando Moisés para poder ser o líder, para tirar das garras de Faraó, tudo aquilo que ele fez no passado, todas as maravilhas que Deus fez no passado, mostrando como é que se cuida de um povo. Durante o dia colocava uma nuvem para não arder o sol, e tinha uma bonança de todo o povo, e não eram poucas pessoas, era 2.400.000 pessoas morando em tendas. Imagine o tamanho da cobertura dessa nuvem para cobrir o sol dela, e à noite para iluminar tudo certinho, para não ter problema. Não tinha luz elétrica, não tinha lâmpada de LED, mas tinha uma coluna de fogo que guardava todo o arraial do povo de Deus, ok? Não era 20, 30 pessoas, 2.400.000 pessoas. E Deus abre o mar e eles passam. Ou seja, o povo de Deus já tinha experiência suficiente, mas passou-se os tempos, as décadas, os centenários, os milênios, e o povo agora estava numa situação onde esqueceu das maravilhas de Deus. Deus levanta um homem, e que nos dá uma segurança muito grande. O profeta Jeremias era muito jovem, 30 anos, e para ser um profeta na idade de 30 anos, ele entendia que ele era muito jovem para isso. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, Jeremias 1, de 4 a 12. A palavra do Senhor dizendo, Jeremias, veio a mim dizendo, antes de formá-lo, Jeremias, no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei para profeta às nações. Mas eu disse, Jeremias falando, eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Em outras traduções diz, eu sou ainda uma criança. Versículo 7, o Senhor, porém, me disse Jeremias, Jeremias, não diga que é muito jovem ou uma criança. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e disse-me, agora ponho, Jeremias, em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você, Jeremias, autoridade sobre as nações e reinos,
para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? E aí Jeremias olha e diz ao Senhor: vejo o ramo de uma amendoeira. Respondi ao Senhor. E o Senhor me disse: você viu bem, Jeremias, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Aleluia! O Senhor Deus, aquele que te criou um pouco abaixo dele, acima dos anjos, Ele confia no que Ele escreveu, no que Ele te escolheu, e Ele vela para cumprir essa palavra. Portanto, Ele não é um Deus de duas palavras. Aquilo que Ele promete na sua vida, Ele vai cumprir. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, diz o Senhor Jesus no último versículo do capítulo do livro de Mateus. E quando Ele diz que está com você, Ele vai estar com você. Então você não tem que temer as circunstâncias para tomar decisões. Você tem que entender quais são as promessas dEle na sua vida. E as promessas deles estão aqui para que você possa tomar posse dela. Acabamos de ler, quando falamos do primeiro passo de oração, ele fala: peçam, peça, ore, busque, e você vai abrir a porta, se precisar abrir. Se você precisar buscar algo para a sustentabilidade da sua vida numa decisão, vai buscar e você vai encontrar. Por quê? Porque você pediu, você creu, e Ele velando pela sua palavra para cumprir, Ele vai te dar. Se vós estiverdes em mim, capítulo 15 de João, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quiseres, e vos será feito. Isso é o quê? A promessa de Deus para mim e para a tua vida, meu irmão. Qual é a circunstância que vai modificar uma confiança tamanha num Deus tão poderoso, que promete e cumpre o que Ele fala? Que circunstâncias pode estar sofrendo você para tomar uma decisão que seja superior ao poder desta palavra, ao poder que Ele já determinou? Queridos, peça a Deus um texto bíblico quando você pedir e orar a Ele. Se o texto disser claramente, porque o Espírito Santo vai falar, disser não, é não. Se ele disser sim, é sim. Se ele disser espera, espere. Se ele disser vá, vá. E Deus vai te orientar. Já aconteceu isso várias vezes na minha vida. Eu já experimentei o poder dessa palavra e a confiança nela, em tantos aspectos da minha vida, na vida da minha família, como um todo. Portanto, leia a palavra de Deus. Deus usa pessoas para falar? Usa. Deus usa profetas para falar? Sim. Existem profetas hoje? Poucos. Como Jeremias. Uma missão específica profética. São poucos, não são todos. Quando você lê o texto, e o texto for uma promessa de Deus para você, firme a tua fé nessa promessa. Aleluia. Como firmar nesta palavra? Por quê? Primeiro, a paz que excede todo entendimento, que Deus vai dar, ela pode em algum momento sair, porque nós somos vulneráveis em nossos temperamentos, apreensivos, às vezes numa explosão, podendo ser colérico ou não, sanguíneo. Eu posso estar com paz agora e daqui a pouco ficar sem ela.
As circunstâncias, mesmo adversas ou não, elas podem mudar de direção. E você já estava preparado naquela circunstância para tomar a decisão, mas de repente, no momento ali, ela muda, ela pode mudar, as circunstâncias mudam. Os conselheiros também, mesmo eu pondo a confiança em análise dos conselheiros, eles também podem mudar. Mas, meu irmão, essa palavra jamais vai mudar. Essa palavra jamais muda. Querido, tem pessoas que pensam que pode fazer e executar e tomar decisões na sua vida ao seu bel prazer. E fala: Deus, nós estamos vivendo agora o amor, nós estamos agora no tempo da graça. E olha, Deus é tão amoroso, tão tremendo, Ele vai me entender. Ele vai me salvar mesmo assim. E vive uma vida que desagrada a Ele. Deus é tão sábio, que já escreveu. Lá no capítulo 5 de João, diz que o Pai deu autoridade ao Filho para julgar. O Filho, Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, recebeu do Pai a autoridade para julgar. O mesmo Filho, Jesus Cristo, lá no capítulo 12, a partir do versículo 41, 40, ele diz assim: eu não vim para julgar o mundo, mesmo tendo autoridade recebida do Pai. Eu vim para salvar o mundo. Eu não vim para julgar. Eu vim para salvar, foi para isso que eu fui preparado. Julgar, tem quem o julgue. Quem? A minha palavra, essa julgará o homem no último dia. Portanto, ninguém vai chegar diante de Deus e vai falar: Jesus, deixa eu entrar, porque é isso ou aquilo. Fala: filho, vamos analisar à luz da minha palavra, que é fiel e verdadeira, que eu deixei tudo aí, para você analisar. Se você tiver equacionado nela, ela vai te julgar. Ela está julgando as suas atitudes, você confiou nela. Ora, tem pessoas que passam por circunstâncias, tomam a decisão errada e vão no fundo do poço. Por quê? Porque não seguiu a orientação da palavra que é vida, que é viva, que é eficaz. E toma a decisão. E quando está no fundo do poço, Deus me tira daqui. E ainda Deus, por misericórdia, tira. Mas não era isso. O fundo do poço não era teu lugar. Teu lugar é você andar com a cabeça erguida e confiar nesse Deus Todo-Poderoso. E as pessoas olharem: olha a circunstância que ele passou e ele ainda está de pé. Esse homem, essa mulher é um servo de Deus. E testemunhar para glorificar quem? A Deus e não você. As circunstâncias são colocadas em nossa vida para que nós possamos tomar a decisão correta, baseado no que Deus preparou, de acordo com a vontade dEle, para que o nome dEle seja glorificado. E muitas vezes não damos conta disso. Por quê? Porque não cremos na sua palavra. Não temos conhecimento. Preferimos olhar o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, e menos a palavra. Que ela tem começo, meio e fim. Ela tem objetividade. E todas as promessas que nela está contida é a verdade. Quer ser sábio, meu irmão? Tema a Deus. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Seja sábio, buscando orientação na palavra dEle. Amém? E eu só quero dizer para você que a paz pode sim sair um dia do coração. As circunstâncias podem mudar. Os conselheiros também, mas essa palavra jamais vai mudar. Com esses 4 passos que aprendemos nesta manhã, meu irmão: oração, analisar as circunstâncias, buscar bons conselheiros, confiar na promessa de Deus para a sua vida, siga em frente, com fé, e creia, e tome sempre a decisão correta,
sobre esses 4 princípios da palavra de Deus. Amém? Tem que tomar alguma decisão hoje, ou amanhã, segunda-feira, ou essa semana? Começa a praticar todos esses 4 passos. Quando chegar amanhã, na segunda, você vai ver que a coisa flui. Amém? Glória a Deus. Deus falou com você, Ele falou comigo também, e glorificado seja o nome dEle. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela preciosidade da Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque Tu és um Deus poderoso, um Deus amoroso que nos ama e não quer que soframos. Pelo contrário, o Senhor quer que nós possamos viver uma boa vida. Queremos falar, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus e não há outro além de Ti na nossa vida. Obrigado por tamanha sabedoria. Aliás, o Senhor é a própria sabedoria, que foi uma das primeiras coisas que o Senhor fez para nos subsidiar no projeto de vida para nós, a Tua palavra. Continua nos dando ela, continua nos capacitando e derramando a Sua paz em nossos corações. Ajuda o meu irmão, Pai, ajude a minha irmã a tomar a decisão correta, sem precipitação, olhando para esses 4 passos que aprendemos contigo, Espírito Santo, nesta manhã. E eu te agradeço, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus siga com você, meu irmão, siga com você, minha irmã, hoje e até Maranata, até aquele dia que o Senhor vier nos buscar nas nuvens e que será muito em breve. Amém? Deus abençoe o teu dia, tenha um excelente domingo, uma excelente semana e seja feliz, meu irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe você.